matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough, ain't no valley low, no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos a Sintonizando Saúde. Hoje é o dia do nosso bem-estar animal com o Dr. Felipe Facla, mas antes eu vou falar para vocês que esse mês eu não tive oportunidade ainda, nós estamos fechando o mês, então eu vou falar qual é a indicação do livro do mês de maio. É o livro Ilusões, as aventuras de um Messias indeciso. Aí está a imagenzinha, obrigada, Leonardo. Esse livro, ele é do mesmo autor do livro do mês passado, que foi o livro A História de Fernão Capelo Gaivota, do mesmo autor, Richard Bach. E esse mês é um livro que ele escreveu alguns anos depois. Mês passado, se alguém quiser relembrar, pode dar uma olhada lá no página do Sintonizando Saúde no Facebook ou no YouTube. Quando eu falei sobre o livro A História de Fernão Capelo Gaivota. E logo depois da História de Fernão Capelo Gaivota, o Richard Bach escreveu esse livro, As Ilusões, as aventuras de um Messias indeciso. Esse livro, ele narra o encontro do Richard Bach com um Messias extremamente contemporâneo, ou seja, dos nossos tempos, né? Donald Shimoda. E ele conta a história desse Messias de uma forma maravilhosa, realmente. Pode colocar a imagem do Richard Bach para a gente ir por ordem? Eu mostrei já no programa em que eu falei do outro livro, mas esse é o Richard Bach. Ele é um americano de 82 anos, ele era piloto da Força Aérea, né? Hoje em dia ele continua dirigindo aviões, é o hobby dele, é o prazer que ele tem. Ele tem hoje em dia 82 anos e o primeiro livro dele, aquele que eu indiquei no mês passado, foi estourou as suas vendas, foi uma coisa assim impressionante. E esse livro, esse outro que eu estou indicando esse mês, é um livro maravilhoso, é realmente um grande aprendizado. No decorrer desse livro, ele fala para a gente sobre o Manual do Messias e vai falando sobre o conteúdo desse Manual do Messias, que são lembretes para a alma avançada. E à medida que ele vai falando sobre o manual, eles vão conversando, ele, o outro, o Messias que ele encontrou, e essa conversa que vai sendo passada e a história, o que acontece com esse Messias. Eu sempre trago assim uma marca do livro, né? Uma das coisas que me impressionou muito é uma mensagem que está nesse Manual do Messias. E pode colocar a imagem, por favor. A marca de sua ignorância é a profundidade da sua crença na injustiça e na tragédia. Isso é uma coisa para vocês meditarem durante a próxima semana, porque realmente é fabuloso e é uma síntese com um conteúdo que nós precisamos refletir para despertar um pouco do paradigma que está nos encobrindo, né? Então, a marca de sua ignorância é a profundidade de sua crença na injustiça e na tragédia. Isso é uma coisa extremamente atual e é uma reflexão necessária, muito necessária nos dias de hoje. No início desse livro, Ilusões, as aventuras de um Messias indeciso, o Richard Bach nos conta, inclusive, uma história de uma outra forma, tá? Eu não ia falar se fosse a mesma, mas a história que eu vivo contando aqui. Até alguns programas atrás eu falei da pessoa que chegou a uma cidade numa viagem muito distante e precisava de pousada, e lá, nessa cidade onde ele chegou para encontrar a pousada, as pessoas todas carregavam um saco de pedras e queriam que ele carregasse também. E ele questionou por que carregar um saco de pedras. E a pessoa da pousada onde ele tinha ido, né? E isso eu estou falando de tempos em que aquelas viagens longas, em que a distância entre as cidades era imensas, e
O questionamento dele, a pessoa não sabia responder. Foram até o prefeito da cidade para perguntar o porquê, porque o visitante não queria carregar sem saber o motivo. E lá o prefeito também não sabia explicar o porquê, era um hábito que ele sempre tinha sido assim, né? Todos sempre carregamos, isso é uma coisa que vem de geração em geração. Então, como ele não sabia responder, explicar o porquê, e o visitante não iria carregar se não soubesse o porquê teria que carregar, eles foram até o rei. E o rei ficou muito assombrado, porque ele carregava um saco de pedras também, mas ele não sabia o porquê que ele tinha que fazer aquilo. E aí foi feito um decreto, né? Como eles não encontraram nenhum motivo para ter que se carregar o saco de pedras, foi feito um decreto em que, a partir daquele momento, ninguém mais na cidade teria que carregar, não seria obrigatório carregar um saco de pedras. Então, a consciência trouxe a essa limpeza desse peso, né? Isso tudo porque alguém perguntou o porquê. Então ele conta essa história, mas de uma forma bem diferente, né? No fundo do mar, é uma coisa bem diferente e com um monte de coisas a mais no enredo. Isso é o iniciozinho só do livro. Depois é que o livro começa. Então é um livro que quem ousar ler vai ficar muito feliz e vai aprender muito, com certeza. Então, lembro a vocês, né? Ilusões. As aventuras de um Messias indeciso. Para que possam ver melhor, você põe a imagem de novo, Leonardo? Só mais uma vezinha, é possível? Então, não esqueçam, é um livro que realmente vale a pena. A primeira, só o do livrinho, para as pessoas verem melhor, que fica mais claro na imagem. Ilusões, as aventuras de um Messias indeciso. Eu acredito que hoje, nos dias de hoje, talvez a imagem já não seja assim, a capa não seja a mesma, porque esse meu livro também é muito antigo, li novinha ainda, então a capa acredito que já tenha mudado, não sei, né? Mas de qualquer forma, o nome é esse, é de Richard Bach, não é difícil encontrar, é um livro que é fácil ser encontrado para quem quiser, inclusive na estante virtual, que tem um conjunto de sebos e é muito bom. Já comprei muita coisa lá de livros que não existem mais sendo editados e sempre correu tudo muito bem. Bem, bem-vindos, professor. Obrigado. Dr. Felipe Facla vai hoje falar para a gente sobre perdas, né? Sobre perdas de vários ângulos, de vários aspectos, Isso, né? Com certeza. Então, vamos começar com o nosso bem-estar animal. Então, obrigado, Maria Madalena, obrigado a todos que estão em casa, né, por mais um dia, para poder passar essa informação, né, extremamente importante. É um assunto que é um tabu, né, é um tabu porque ninguém gosta de tocar, né? Não só em relação a animais. Não só em relação a animais, em relação a tudo. É. Que diz respeito à vida, né? A nossa vida, a vida dos animais, né? Como a gente encara a nossa vida, reflete como a gente encara a vida dos animais também. Né? Também. Você me lembrou, já estou te interrompendo, é nada, só lembrar vocês que isso é um assunto, como eu estava falando, que ele falou que é um tabu, realmente, mas é um tabu em todos os aspectos. Sim. E isso é um aprendizado no ensino das nossas crianças que é necessário. Eu só lembrei de lembrar vocês que os contos de fadas, que são tão estudados na psicanálise, na psicologia, exatamente existem com a busca de passar essa informação, esse ensinamento para as crianças. Porque se você for ver os contos de fadas, as perdas são imensas. Sim. As mortes são inúmeras. E a coisa está tanto, esse preconceito, que foi se tirando isso dos contos de fadas. Foi se amenizando, matam a vovó do Chapeuzinho, mas aí ressuscita a vovó de novo e de outra forma e não sei o quê. Então, é importante que se trabalhe isso desde pequeno nas nossas crianças, essa questão interna que às vezes nós adultos temos problemas porque não trabalharam na gente. Sim. Né? E em relação aos animais, isso é uma coisa muito grave, porque os períodos são curtos, né? No caso da perda do animal. Então, normalmente uma pessoa acaba durante um bom tempo na vida dela lidando com perdas, só que com os animais de estimação do que realmente com um membro da família, né, humano. Né?
Então, precisa ser bem trabalhado. E uma das coisas que eu incentivo é exatamente isso. Cada animal tem um aspecto, né? Um cão, um gato, ele tem uma característica, ele tem uma personalidade. Cada animal trabalha um aspecto nosso também, psicológico, né? A gente vê na terapia com animais, cada animal desperta algo dentro da gente, né? Que muitas vezes outro animal não desperta. Papagaio é muito usado com crianças com autismo, porque o papagaio trabalha a comunicação, a fala, a repetição. Isso é uma coisa legal de você falar, Isso. que às vezes a pessoa não sabe. Sim. Então, cada animal tem uma característica, né? O cão tem uma característica, o gato tem uma característica, o papagaio tem uma característica. Né? Um animal não substitui o outro, porque se substituísse, ele não existiria. A natureza não iria, né, botar vários animais com exatamente a mesma função fiel, integral. Não existe isso. Cada animal pode ter algumas funções parecidas, né? E tem outras funções que são específicas dele. Por isso que nós temos essa biodiversidade tão grande, né? Várias espécies de animais são justamente para isso, que a natureza ela foi moldando cada um de acordo com a necessidade, né? Através de evolução. Então, quando a gente pensa em ter um animal, a gente tem que levar em consideração isso também. Cada animal vai trabalhar, né? Gente, ou então na criança, ou então numa pessoa mais velha, vai trabalhar um aspecto. E cada animal também tem um tempo de vida. Todos nós sabemos, desde criancinha, que o nosso corpo físico não vive para sempre. Né? O nosso espírito é diferente. Nosso espírito existiu, sempre existiu, vai continuar existindo. Mas o corpo físico não. Todo mundo sabe que o corpo físico não vive para frente. Só que todo mundo vive como se vivesse para sempre. Né? Então, a gente vê um monte de problema que existe na nossa sociedade, justamente em cima disso, dessa falta, né, de entendimento de que nós não estamos aqui nessa encarnação para sempre. E os animais também não estão para sempre. Todo mundo pega um animal sabendo que um dia ele não vai estar mais aqui. Né? O corpo físico dele vai chegar ao final, um dia. Pode ser por uma doença, pode ser por velhice mesmo, pela idade. Sendo que a gente fica na prática. Isso é uma barreira muito grande da gente conseguir, ainda mais a gente como médico veterinário, a gente conseguir lidar com isso. Porque a gente precisa muitas vezes explicar coisas que não necessitariam de explicações. Né? Eu não preciso chegar e falar que uma pessoa, ou um animal, ou um cão, ou um gato não vai viver para sempre. Né? Existe uma expectativa de vida e essa expectativa de vida muitas vezes é até ultrapassada, né? Porque é uma média, digamos, um cão... Antigamente era de 15 até 18 anos, hoje em dia já está chegando a 20 anos. Mas a gente, dependendo da raça, se é porte grande, gigante, pequeno, eles também vivem, né? Tem expectativa de vida diferente. Mas dependendo, a gente coloca às vezes uma média de 15, 18 anos, até 20. Então existem alguns animais que eles já estão com 20 anos. Existem alguns animais que existe uma busca incessante pelo proprietário com um diagnóstico incessante, né? Atrás de um diagnóstico, que muitas vezes o diagnóstico é velhice. Entendeu? Então, assim, é lógico que se você pegar um animal com 20 anos de idade, um cão com 20 anos de idade, se você começar a fazer exames, você vai detectar um monte de coisa. É natural. Existem alguns casos que você faz um hemograma e está tudo bem. Mas quando você começa a pesquisar, você começa a mexer no corpo do animal, né? Você coleta sangue, você faz um check-up, você faz a bioquímica, você avalia o funcionamento dos órgãos, se está funcionando tudo bem, você faz ultrassonografia, você faz a radiografia. Quanto mais refinada a busca, maior a chance de você detectar algo. E não quer dizer que esse algo que você detectou, esse transtorno, esse problema, seja o causador do sofrimento do animal. Muitas vezes não é. Muitas vezes a gente pega um animal, digamos, vou dar um exemplo. Tem um cachorro que comeu algo que caiu no chão, né, uma comida que não fazia bem, digamos, chocolate. O proprietário estava comendo chocolate e caiu no chão. O cachorro foi lá correndo, que são espertos, abessos, comeu o chocolate. Começou a passar mal. Aí começou aquela dor de barriga e tudo. Vamos fazer uma ultrassonografia para ver como é que, né, o estômago está, o intestino está. Você faz uma ultrassonografia e você encontra um tumor. Sendo que o tumor não é a causa do problema, mas era uma coisa que já estava ali. Estava lá. Né? Estava ali. Ele poderia realmente causar algum problema, algum distúrbio, né? Desequilíbrio ali do metabolismo do animal, realmente apresentar uma doença ou não. O nosso organismo e o organismo do animal também tem capacidade de eliminar
as células mutantes, né? As células que causam tumor. Tem essa capacidade Tem. também. Então, muitas vezes aparece e some sozinho, sem ninguém perceber. Então, eu falo isso dos seres humanos, é exatamente Isso. a mesma coisa. Vocês sabem que eu falo bastante isso. Às vezes a pessoa, e existem já muitos especialistas, médicos mesmo, que se dedicam à medicina mais natural, que falam com clareza. Muitas vezes, pessoas têm, ficam com tumor, ele vai embora e às vezes não chegam nem a saber. E normalmente, quando a pessoa descobre nesse intermeio, é que a possibilidade de morrer disso é muito maior pelo fato de ter tido conhecimento. É como se fizesse o mão coragem daquele problema ali e não tira mais. Exatamente, ele colocou muito bem, né? Aquilo ali é uma coisa que tem uma transição e de repente alguém ancora aquilo. Exatamente isso. Pelo fato de ficar sabendo, a pessoa quase que predestina a sua vida. E como a crença de hoje é que aquilo leva à morte, é isso que acaba acontecendo. O que a gente não pode é pegar, né, alguns fatos, algumas coisas, algumas alterações que acontecem mesmo. Nós somos um organismo vivo, né? O animal também é um organismo vivo, é dinâmico. Está acontecendo um monte de processo, 24 horas ali, mesmo dormindo, o organismo está funcionando, tem transporte de substância, de oxigênio, tem célula morrendo, tem célula sendo criada. Então a gente não pode às vezes pegar um ponto, né? Não pode ser, a gente não pode trabalhar nos extremos, né? Pegar um ponto, às vezes um transtorno e condenar o animal, né? Que vai morrer, a gente não pode fazer isso. E a gente também não pode pegar o que eu estava falando, né? Pegar às vezes o animal está no fim da vida dele realmente, os órgãos estão entrando em falência. Né? O rim está entrando em falência. Porque estão entrando. Não é por doença nenhuma. Sim, é um que rim entrando em tempo. falência, a gente não pode pegar, às vezes, um ponto que é passageiro, tipo, uma pequena neoplasia, né? Que é um tumorzinho que apareceu, não quer dizer que seja câncer. Às vezes apareceu e sumiu. Só que você, como estava investigando outra coisa, você encontrou no meio do caminho. É aquele quem procura acha, né? E também não pode, que é o ponto, né, principal de hoje, é pegar, meu animal está com insuficiência renal. Por isso que ele está passando mal, vamos tratar. É lógico que eu não estou falando de forma alguma da gente negligenciar isso tudo e deixar como se fosse ao destino. Não é. É né? bem diferente. O animal está idoso, ele tem está um olhar a gente precisa, mais equilibrado. Isso, a gente precisa dar conforto, dar alívio ao animal. Um animal com insuficiência renal, um cão com 20 anos, a gente não vai tirar isso dele. A gente vai dar ferramentas para o organismo conseguir viver de uma forma digna. Eu sempre falo muito isso. Estar vivo não é coração batendo. Estar vivo é você conseguir cumprir as funções mínimas, né, de uma vida. A cultura faz parte também na sua alimentação. Existe um monte de coisa envolvida, interação com pessoas, entre as espécies. Isso, para mim, é vida. Então, o animal está ali. O coração dele está batendo, ele não come sozinho, ele não defeca sozinho, tem incontinência fecal, incontinência urinária. Tem uma insuficiência renal, a gente vê o que a gente pode fazer ali. Né? Se isso está causando algum problema, realmente que está dando um sofrimento muito grande, mas a gente não vai resolver a insuficiência renal, o animal não vai deixar de ter a insuficiência renal com 20 anos, né? E nem com 15 anos, e nem com outra idade, a não ser que faça, digamos, transplante renal, né? Receba um rim de um doador, mas isso na veterinária está muito no início ainda. Já existe técnica, já existe tudo, mas não é a nossa realidade na rotina, né? Não é. Existe sim algumas terapias, alguns tratamentos que contribuem bastante, né? Células-tronco, que você faz a aplicação no animal de células, que elas podem, né, se diferenciar, elas podem se transformar numa célula de determinado órgão. Então, se o rim está faltando, né, aconteceu algum problema que destruiu célula, ele perdeu o que chama de parênquima renal, né, que é a parte de dentro do rim, perdeu, você pode fazer terapia com células-tronco, e essas células vão virar, né, entre aspas, células de rim novas. Mas isso já existe, a gente faz aqui em Petrópolis, lá na clínica tem também, mas isso é uma forma que também não está muito acessível para todo mundo, né, porque é um tratamento de certa forma caro, pela, né, toda a ciência que envolve ali. Mas o que eu quero deixar claro é que as pessoas precisam ter a consciência do papel do animal dentro da família, o papel do animal dentro da sociedade, a vida dele que ele leva,
o estilo de vida, né, para dar uma velhice saudável. Então, o estilo de vida que ele leva, se ele toma vacina, se ele toma vermífugo, se ele come uma ração de boa qualidade. Então, o estilo de vida que ele leva, a qualidade da vida e, no final, o que a gente pode fazer para dar um conforto. Mas, muitas vezes, a gente não consegue reverter um quadro, né? Se é um rim, se é um fígado que está entrando em falência, realmente, a gente vê nitidamente. E a gente vê muito pelo seguinte: o animal pegou em casa, não estava comendo, estava meio enjoadinho, tudo foi para a clínica. A gente faz exames, vê que o organismo não está funcionando, né, da maneira que deve. A gente interna, coloca no soro, recebe medicação injetável na veia. Ah, melhorou, vai embora para casa. Chega em casa, cai, piora. Aí vai para a clínica, melhora. Vai para casa, piora. Então ele só está melhorando porque ele está recebendo, né, artificialmente, porque é através de injeções, está recebendo, né, a forma do organismo dar um levante, né, dar um ânimo maior, um vigor maior. Não pode ser, não? Mas aí tem muita coisa envolvida, né? Estresse influencia bastante. Então, às vezes, o animal está idoso, é melhor deixar ele num cantinho em casa. Se ele está sentindo dor, dá uma medicação para dor. O coração, né, ele já tinha problema cardíaco. Isso é importante, prestar bastante atenção. A maioria das raças, né, de porte médio, a partir de 10 anos de idade, já é considerado, da terceira idade, já é considerado um animal idoso. Um poodle, a partir de 10 anos, considerado idoso. Se for um dog alemão, a partir de 8 anos, isso varia um pouco, né, mas uma média de 8 anos já é considerado idoso um dog alemão. Você não vê um dog alemão chegando a 20 anos. Então, tem que ter, o que eu falei, saber a diferença das raças e saber, um poodle, um pincher chegando a 20 anos. Aí você tem um dog alemão, ele está com 10 anos, já está bem velhinho. Você fala, poxa, o Felipe falou que a expectativa de vida de cachorro é 15, 18 anos, então ele pode viver mais 5, 8 anos aí, também varia com a raça. Então, o que vai fazer a gente ter consciência é prestar, né, sobre se está no final da vida ou não, é prestar atenção nisso. Como é que está o andamento do animal? A visita constante ao veterinário, a gente vê muito isso, né? A gente passa para o proprietário, olha só, ele vai comer a ração de filhote até 1 ano. Não, vai comer a ração de filhote até 2 anos. Agora ele vai comer a ração, né, de adulto. Então agora vai comer a ração sênior, que existe ração já para cachorro idoso. Gato também. Sênior. Então a gente vai moldando. E tem que ver o paladar do cachorro também. O paladar, isso. Porque às vezes tem ração que ele não gosta. Então tem muita coisa envolvida para acompanhar. É lógico que existem alguns casos também que a gente vê de certas alterações, certos problemas que o animal está apresentando idoso, que a idade seja um impeditivo. Né? São alguns casos mais raros, mas existe, de passar por um procedimento cirúrgico. Né? Às vezes o animal com 8 anos apresentou um problema, um tumor, algum problema, uma hérnia, que precisa passar por uma cirurgia. Aí não passou por cirurgia com 8 anos, aí depois com 13 anos, 5 anos depois foi apresentar um problema. Então, assim, antes ele não era idoso, agora ele é idoso, agora o coração já está diferente, já apresenta de repente alguma alteração que precisa ser tratada por cardiologista, fazer eletro, receber medicação específica. Então, não é a idade. Há 13 anos já está velhinho, pode viver mais? Pode viver mais, mas ele está realmente sofrendo. Então, a gente tem o discernimento de saber se é velhice e se não é velhice. Eu sempre falo na clínica, velhice, gravidez, tudo isso não é doença. Né? Muitas vezes serve como justificativa para um monte de coisa, mas não deveria ser usado como justificativa, né? Impeditiva de determinadas coisas. Mas, ele está realmente com um problema, a gente pode resolver, não pode resolver? Ou então a gente chega, muitas vezes a gente deixa claro, não, ele está no fim da vida. E a gente precisa se preparar, a gente precisa agradecer, a gente precisa reconhecer que o animal teve, né, uma companhia ali, teve um papel importante, muitas vezes, né? Tem gente que tem, né, o animal é um filho, o animal é um irmão, tem gente que encara dessa forma hoje em dia, né? O animal é um membro realmente da família. Então a gente Eu achei legal agora há pouco você falou, no meio da tua conversa, assim, membro humano da família. Mas é por aí mesmo, porque tem um membro não humano da família também. Eu, pelo menos, encaro assim.
Então, eles também fazem parte. Eu penso assim. Sendo né? que alguns Se a animais pessoa- já estão sendo reconhecidos como humanos, né? Propriedades humanas. Como assim? Tem alguns animais, tem algumas culturas ao redor do mundo que consideram o golfinho um tá. animal humano Entendi o que você quer dizer agora. pela capacidade que ele tem, tem de né, de raciocínio. raciocínio, já estão sendo considerados, né? A gente tem bastante estudo em cima dos animais, né? Eu digo assim, a humanidade de uma forma geral, os cientistas, tem bastante estudo em cima de animal. Precisa ainda aprender muita coisa. Só que a gente pega, saindo um pouco do animal nas plantas, hoje em dia estão descobrindo um monte de coisa que há um tempo atrás não sabia Não da se planta, sabia. né? Comportamento de defesa, Não só de medo, descobrindo- várias reações, né? De reprodução, defesa contra predador. Não só descobrindo como a divulgação agora, porque coisas que já foram descobertas há muito tempo Sim, não eram divulgadas. sim. Agora esse aumento da divulgação é que está fazendo com que elas sejam. O que eu reparo, a gente tem muita coisa hoje em dia que está sendo descrita pela ciência, mas já existia no conhecimento popular, Isso também. né? Também isso, Isso também. funciona assim, porque eu não sei, mas Então, assim, como não tinha como comprovar, muita gente deixava de lado, mas hoje a ciência está comprovando um monte de coisa boa. Fizeram agora uma pesquisa de plantas sofrendo bullying, né? Agora, essa plantas, das tem um plantas, monte eu de- acho legal, que eu já falei, inclusive, aqui no programa, já mostrei até algumas imagens. Isso foi descoberto há muito tempo atrás. Sim. Isso foi descoberto junto com o detetor de mentiras. Eu já contei a história para vocês. Eles estavam testando o detector de mentiras num certo local e houve uma emergência e o cara tirou aqueles eletrodos, né, e jogou. E aquilo caiu em cima de uns antúrios, se eu não me engano, que tinha lá. Aham. E quando voltaram, a máquina estava funcionando. Aí eles descobriram que eram os antúrios que estavam fazendo aquilo funcionar. Então, depois, algumas universidades fizeram testes com isso. E você Sim. vê, já tem tanto tempo que isso foi feito e Tem. não se sabia. É. Muita gente até hoje ainda acha que planta não tem emoções, não tem sentimentos, não Sim, tem é nada. um E ser tem. vivo que está ali. É um né? ser vivo que está Um ali, ser vivo que tá ali, que se manifesta que com tem clareza. isso, Nós é que que não tem vemos. as necessidades básicas de todo ser vivo, de nascer, crescer, reproduzir, morrer, perpetuar a espécie, tudo mais, todos os seres vivos E têm. tem emoções pelo e, caminho. e as emoções também no caminho que exatamente. vão fazendo, né, as diferenças realmente. E as pessoas tratam as plantas, muitas vezes até os próprios animais, que percebem que têm emoções, mas as plantas, então, são tratadas muitas vezes como se fosse um nada. Sim. E não é verdade. Isso. Eu vejo que hoje em dia as plantas, não saindo do assunto, que eu acho que está tudo interligado, Tá tudo né? Tudo faz interligado, parte da nossa relação com a natureza, com os animais. Mas eu vejo que hoje em dia as plantas, as pessoas estão ainda encarando muito, algumas, né? Encarando a planta como a gente encarava os animais há um tempo atrás, que também não tinha sentimento, não sentia dor. Antigamente era com animal, né? Ainda essa tem coisa. gente com animal. Ainda com tem isso. gente, Ainda tem. gente. Acontece o mundo, né? Tem, é muito diverso. Tem. Mas tem gente que encara muito, mas o animal ele já está, né? O conceito dele dentro da sociedade está aumentando. Então as plantas também estão partindo para isso. Aí eu estou falando isso porque a gente tem que ver, né, o papel que eles estão ali exercendo dentro da casa, dentro da família, dentro do escritório, né, dentro do trabalho. Eles têm um papel ali. E quando chegar no final da vida, a gente ser grato, né, pela oportunidade de ter convivido com aquele animal, de ter aprendido tanto. A gente vê como as pessoas mudam, né, se relacionando com animais. Tem gente que não se abre com pessoas, se abre com animais. Tem gente que consegue passar por cima de vários problemas, né, de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, tudo pela simples convivência com o animal. O animal. Então, muitas vezes, o cachorro não é o ideal, mas o gato é o ideal, ou então a calopsita, um hamster é o ideal. E muitas vezes uma planta. Isso, ou então uma planta, pode ser planta. também, muitas vezes um Você animal. vê que pessoas que têm uma interação maravilhosa com as plantas e Sim. a planta responde. Sim, isso. Né? A planta responde. Eu falei em um outro programa que os répteis são animais considerados hipoalergênicos, né? Eles não causam alergia, porque eles não soltam pelo, não soltam pena, não soltam casquinha, não soltam nada. Então, Répteis, você está se referindo ao quê? A tartaruga? são esses de terra, jabuti, né? Cobra, iguana, os répteis, os animais de escama.
Eles não Eles soltam devem nada. ser excelentes animais de estimação para quem não tem paciência, né? Porque Também. eles devem ser excelentes professores Também. de paciência, não são não? Sim, com certeza. Por isso que cada animal trabalha uma forma. Uma coisa, né? Trabalha um aspecto psicológico. Então, quando a gente pega, né? Os animais são diversos em comportamento e tudo, e também em expectativa de vida. Então, chegam para mim, Felipe, qual o animal que você recomenda, né, para eu dar para o meu filhinho? Eu quero um animal de estimação. Pode ser cão, gato, hamster, qual que você acha melhor? Aí eu chego e falo, por que não dá um hamster ou um porquinho da Índia? Porque são animais bonitinhos, né? Não gosta de rato por causa do rabinho, mas tem porquinho da Índia. A maioria das pessoas gostam, né, de porquinho da Índia. Por que não dá para o seu filho? Porque seu filho vai aprender responsabilidade, né, de cuidar de uma vida, o cuidado de pegar e tudo, botar comida, vai aprender. E com 4, 5 anos, o animal chegou no fim da vida dele. Então, cedo, o seu filho... O porquinho da Índia vive de 4, 5 anos. Isso. Ai, que tristeza. Então, aí o filho... Não é? Pois é, então assim... Eu já acho 20 anos para um cachorrinho pouco. Pois é. Então, assim, cada animal tem. 10, Aí, trabalhar a perda com criança, ninguém quer. Quer poupar o filho, porque a tendência é criar filhos numa bolha. Uma bolha, o filho só pode ter alegria, não pode ter tristeza, o filho não pode ralar joelho, não pode se machucar, não pode nada. É intocável dentro viver. de uma bolha. A pessoa não percebe isso. Não pode viver. Não pode viver. Não pode viver. É. Então, o filho dentro de uma bolha. O bichinho vai morrer, a criança... Nossa, eu vejo crianças lá na rotina da veterinária que lida muito bem com essa questão, cria um bichinho, aí tá com um ratinho tal, aí tem um camundongo que vive 2 anos no máximo. Passa muito rápido. E tem criança que cria e ela sabe, e ela está consciente, ela está experiente na criação de ratinhos, já é novinha às vezes, tem 8, 9, 10 anos, e está falando, não, porque eu tive um ratinho, tal, era da outra cor, era o fulaninho, e conversa com uma naturalidade, porque isso é natural. Às vezes está mais em equilíbrio do que os pais. Tá, muito mais. Muito mais. A gente pega, as crianças estão vindo revolucionando. Se você parar para prestar atenção no ritmo, que elas estão num outro mundo, né, diferente da gente. Uma criança está nascendo agora, está nascendo em um outro mundo. É completamente diferente. Ela vai crescer numa sociedade completamente diferente do que a gente cresceu e a gente tem que prestar atenção nisso. Então, a relação dela com animais, com plantas, imagina, uma criança que está nascendo agora, quando ela tiver 40, 50 anos, como é que vai estar a relação com plantas? Né? Vai estar uma coisa muito avançada. Então, tem criança que já nasce preparada, né, para a vida de uma forma que, muitas vezes, se você não parar para prestar atenção, você não reconhece. E você procura moldar a criança de acordo, né, com os seus conceitos, né, de quando você nasceu, a sociedade que você cresceu. Eu às vezes falo aqui, por isso está explodindo essa coisa dos transtornos de déficit de atenção. Porque as crianças estão num estágio meio superior. Estão vibrando numa outra frequência. Os pais, eles querem ter controle, né? E tem que agir do jeito que eu quero, da forma que eu quero, e não interessa por quê, é porque eu quero. Sim. E a criança já não está mais aceitando isso, o que é um saudável, né? Quer dizer, na verdade, quem está precisando fazer o tratamento, quando eu vejo uma criança que diz que está com transtorno, a gente percebe que quem está precisando de tratamento não é a criança, são os pais. Né? Ou até mesmo os professores, porque também querem ter domínio sobre eles. Sim. Né? Educar não é ter domínio. Né? Então, isso está gerando um problema que eu acho que as crianças vão sair bem. Eu espero, pelo menos eu torço por elas. A sociedade hoje em dia não é para ser mais competitiva, é para ser colaborativa. Então, é tudo em colaboração. Não existe mais essa coisa que, isso aqui é meu e tem que ser dentro, né? Por isso que as religiões que são mais universalistas e tudo, elas estão crescendo tanto, né? As holísticas, universalistas, estão crescendo tanto. E as outras que são mais ortodoxas estão perdendo os fiéis, porque é em cima de controle. E hoje em dia, com a internet, é globalização, não existe, você não tem como controlar mais o acesso ao conhecimento, está ali na frente da pessoa de tudo quanto é tipo.
né? Eu sempre falo para os estagiários, para todo mundo que está fazendo veterinário, antigamente o conhecimento que a humanidade tinha dobrava a cada 20 anos, hoje em dia dobra a cada 5 anos. E isso já deve ter, deve ser a cada 2, 3 anos, deve dobrar, se você puder quantificar, né, em quantidade que existe, de uma maneira geral, o conhecimento sobre ciência, sobre tecnologia, tudo, geralmente dobrava a cada 20 anos. Com a internet, a cada 5. Então, deve ser até menos já, deve ser a cada 3 anos ou 2 anos. Então, uma pessoa, quando entra na faculdade, quando se forma, o livro que ela comprou no início da faculdade já está defasado, já tem outra edição. Você está falando dos físicos nos livros deles, eu já li tanto no Brian Greene quanto no Mikio Kaku. Já li nos dois colocando que hoje em dia você não encontra um livro de física usado na escola que esteja correto. Todos têm erros e erros graves para o dia de hoje, porque a física newtoniana começou a descobrir as falhas dela e os livros não tiveram tempo ainda de corrigir isso. Né? Então, nós temos nas nossas escolas, estamos ensinando física errada, sim, literalmente errada. Sim, com certeza. E também isso serve para usar como exemplo a internet, porque a internet, uma pessoa cria um site, muitas vezes não atualiza o site, e aquele conhecimento, quando ela criou, era o correto, mas hoje em dia já não é mais. Um conhecimento, às vezes, de 10 anos atrás, de 2008, a gente está em 2018. 2008 foi ontem, muito recente, e já tem 10 anos. E aquele conhecimento pode não ser mais aplicado, porque como a ciência está evoluindo, né, mais aplicável, né, a ciência está evoluindo, a gente já tem medicações, já tem protocolos terapêuticos diferentes, melhores, a gente já entendeu melhor a doença. Por isso que a gente não tem que usar o Dr. Google, né, como chamam, usar a internet para diagnósticos de doenças e tudo mais. Só quando você tem um discernimento muito grande, existem uns sites que são mais específicos. Então, a gente pegando isso tudo, pegando a forma como as coisas, o conhecimento está, né, crescendo, a sociedade está evoluindo, está passando, né, a gente perdido no meio de tanta informação, a gente procurando, né, se localizar ali no meio, mudanças de termos, de crenças, de culturas, muita coisa mudando. E com os animais também. E a relação, né, do pai, mãe, com o filho, com o animal, também precisa estar andando junto com isso. Então, o filho, existe hamster, existe um monte de bichinho diferente hoje em dia, tem a calopsita, tem um monte de coisa que as crianças veem na internet, estão usando o celular. Então, chinchila, nossa, tem muito animal coruja, que já estão pode ter, coruja, pode, existe. Felipe tem coruja, não tem, Felipe? Sim, existe nascida em cativeiro, criada, né, legalmente e tudo mais, sem problema nenhum. Então, ele interage, a coruja? Sim, também. Ela tem também a mesma assim, flexibilidade de comunicação com o ser humano, ela também tem? Sim. E se a gente for pegar, então, isso é um assunto, então, que daria para a gente fazer um programa só disso, porque isso. A comunicação entre espécies. Legal, é uma coisa legal. Porque a interação... Eu tenho curiosidade, um monte de gente também deve ter curiosidade de saber sobre isso. A comunicação com coruja, você não vai ouvir a coruja falando português. A coruja não fala português. Como que você vai entender a comunicação de uma coruja? Né? Como a gente vai entender a comunicação de um cão? Já tem muito conhecimento em cima do cão através de comportamentos, de rabo, posição de orelha, de focinho, né, do bigode o choro, dele. Então, choramingo. Quando o cachorro fala pra gente que ele está sentindo dor, ele não fala em português, estou sentindo dor. Não fala. Você precisa fazer uma leitura de expressão corporal, mas também de intenção. Né? Você também pode fazer uma leitura de um animal, o animal está parado, às vezes você olha para o animal, ele está fisicamente do mesmo jeito, mas você olha para ele, você sabe que ele está com medo, você olha para ele, você sabe que está mal, você olha para ele, você sabe que ele está só atento, querendo que você faça alguma coisa. Eu vi um exemplo disso num programa de televisão que falava sobre animais, daquele Discovery Health, acho que foi nele. E o Animal Planet, agora eu não sei mais em qual foi, às vezes eu mudo, né? E eu achei interessante porque o bichinho, ele começou e realmente tinha isso, ele ficou com uma cara de tristeza, que eu que não conhecia o bichinho percebi claramente quando olhei. Então ele parou de comer, ele não defecava mais, ele não brincava,
né? E levaram ele no veterinário, no médico lá para ver o que estava acontecendo. Mas o que me chamou a atenção nele foi o olhar de tristeza, a postura dele de tristeza. E aí examinaram, não tinha nada. Aí tiveram que abrir e ele tinha engolido um brinquedo que tinha se alojado no intestino dele. E aí, por isso que ele não ia mais ao banheiro, não fazia nada, né? Sim. E eu fiquei muito impressionada porque o médico tirou o brinquedo lá de dentro, né? Mostrou a cirurgia, mostrou tirando. E depois que fechou, logo depois, quando ele voltou a si, ele já tinha outra fisionomia. Sim. Mesmo tendo ainda dor, porque ele devia estar com dor dos pontos. Mas ele já estava mais alegre. Você nota a transformação? Sim, sim. Quer dizer, aí também, isso que o doutor Felipe está falando, vale para a gente, porque à medida que a gente tem calma e tranquilidade para observar nossos bichinhos, sim. Você vai perceber que há uma mudança nele, não é? Sim, com certeza. E o que tem a ver, né, isso com lidar com perda? Nessa hora você vai olhar para o animal e você vai saber que ele não está mais ali. O coração dele está batendo, mas aquele animal não está mais ali. É uma boa colocação também. Entendeu? Quando você desenvolve essa leitura de comportamento, você está convivendo com o animal 15, 20 anos. O animal olha para sua cara, você sabe que ele vai querer o biscoitinho, sabe que vai querer a bolinha, sabe que vai querer passear. E ele não está falando, eu quero passear, eu quero a bolinha, eu quero o brinquedo. Você está fazendo uma leitura de comportamento. E você pode fazer uma leitura muito mais profunda que uma leitura intuitiva de você sentir, né, o intento do animal. Então, quando o animal chegou no fim da vida, você olha para a cara dele e você sabe que ele está falando, já deu, já cumpri meu papel, eu estou aqui, eu quero descansar. Né? Eu quero descansar. Então, não adianta ficar pegando medicações modernas, caríssimas, vitaminas, e de você ficar tentando reavivar. Acabando com a paz final do bichinho, não é isso? Existe dignidade isso. Existe animal que realmente, né, acaba falecendo, indo a óbito e tudo mais, e tem gente que pede para ressuscitar. A gente não vê ninguém ressuscitando ninguém. Então, olha o grau de apego, nessa hora as pessoas, tomada pela emoção... Você falou uma coisa muito importante, olha o apego, não é mais amor. Isso vai muito o quê? Às vezes a gente fala, dependendo do caso, até um egoísmo, que você quer que o animal esteja ali para você quer que ele fique vivo. Não tem nada a ver com ele já. Então não tem nada a ver com ele. Né? Se o animal está sentindo dor, se ele está com um problema crônico e conseguir aumentar a expectativa de vida dele com o problema, né, com as medicações, o animal que eu estava falando, de insuficiência renal, com as medicações que a gente tem, com as terapias e tudo, mas a gente pode dar uma qualidade de vida dele, aumentar a expectativa de vida dele. Com qualidade de vida, com qualidade, né? Como você está falando, isso, você tem com que qualidade frisar de isso, vida. que ele está falando com qualidade de vida. Isso. Então, quando o animal chegou, né, o coração parou, o cérebro parou, tudo parou, não existe, na ciência, uma tecnologia, existe assim, o coração parou, aí tem um desfibrilador, né, dá uma massagem cardíaca, mas assim, morrer mesmo ainda não morreu, né? Mas ainda está ali, o coração parou, a respiração parou, mas o cérebro ainda está, né, ativo. Todo o organismo começa a usar ferramentas para tentar fazer o coração voltar, a respiração voltar. Às vezes ele sozinho não consegue, a gente começa a fazer ressuscitação. Então, a ressuscitação, né, cardiopulmonar, essas coisas, na verdade é uma ressuscitação entre aspas, porque o animal não morreu. Isso que tem que estar claro, ele não morreu ainda. O coração parou, a respiração parou. Existem alguns minutos que para você fazer voltar. Mas a partir do momento que parou tudo, cérebro, o cérebro, que aí falta oxigênio no cérebro, né, nos outros órgãos, aí realmente começa a morrer, começa a parar e tudo mais. Então existe algum tempo. Agora não tem como, às vezes o animal morreu, aí em casa e depois leva na clínica e a pessoa quer porque quer. Então, assim, isso é muito importante a pessoa parar nessa hora e fazer uma autoavaliação, né? E ver assim, poxa, realmente, eu vou pegar um outro animal, né? Poxa, olha,
né, aquele animal foi tão importante para mim, ele veio me fazer uma companhia no momento da minha vida que eu tive, né, uma perda muito grande de um ente querido, então esse animal ele veio, ele é meu companheiro e tudo mais, então ele é muito importante para mim, mas a gente não pode perder, né, o pé no chão nessa hora, né, porque o animal ele sente quando ele está, né, às vezes enfermo, ele está com alguma doença, alguma coisa, ele sente às vezes todo o estresse, toda a ânsia ali do proprietário, aquela coisa, o animal fica meio assim, né? Ele quer lidar com a doença dele, ele está sentindo por anos de convivência que o dono dele não está legal, por isso que lidar com a perda é importante, é passar tranquilidade, é passar, né, na medida do possível. Lógico que as pessoas têm emoções, né, em graus, né, diferentes, às vezes de tristeza e tudo mais, mas a gente precisa passar tranquilidade para o animal, a gente precisa conforto para o animal, a gente precisa passar segurança para ele. Ele precisa saber, o que é muito importante, é que ele no fim da vida você está do lado dele, né? Você está ali fazendo companhia até o final, você está dando conforto, você está dando carinho até o final da vida dele. E não é o final da vida dele, ele ter que lidar com todos os problemas que ele já está lidando, que são inerentes, são o final de uma vida, ainda ter que lidar com, né, com os proprietários puxando e tentando de qualquer forma, e um estresse, e um medo, e uma coisa muito grande. Eu vejo muitas vezes o animal, às vezes, fica assustado, né, com tudo isso, fica muito... É lógico que eu não estou querendo falar que as pessoas não devam ter sentimentos, mas é conseguir canalizar de uma forma saudável, né? As pessoas interpretam mal que, por exemplo, que isso seria não ter sentimentos, mas não é. Não é. Quando isso acontece, é ao contrário, a pessoa não sabe lidar com os seus sentimentos, sim, que é bem diferente, né? Quando a gente não quer lidar com um sentimento nosso, a gente tem a tendência a fazer de conta que ele não existe. E aí, isso gera todos esses tipos de comportamento que não vão levar a lugar nenhum. Aliás, vão até levar de uma forma negativa, não positiva. Então, a gente tem que entender o que a vida é, por que nós estamos aqui, o que significa estarmos aqui. E aí isso vai ajudar a ter mais facilidade a lidar com essas situações, da forma como elas realmente são, né? Nós somos seres passageiros. Isso aí. Nós somos uma alma que estamos vestindo um corpo. E como todos somos filhos de Deus, eles também não deixam de ser, né? Não deixam de ter uma alma própria, que também está vestindo um corpo, né? Sem sombra de dúvidas. Se Deus é tudo, né? Eles também fazem parte do tudo. Sim, né? não tem como negar isso. Isso é óbvio. Todos os seres vivos são manifestações de Deus. Da divindade de Deus. Manifestação. Então assim. Existe ali um ser divino, existe, né, com todas as suas características. E eu acho que a gente pode ter emoção, mas a gente tendo uma consciência de que cada vida, né, tem um processo, existe fases da vida. Eu acho que fica tudo muito mais bonito, né? A gente vê que o animal é filhotinho, teve a infância, aproveita a infância como, né, é a infância, existe ração, existe vacina, tem vacina que é específica para bebê, quando separa muito cedo da mãe. Então, curte a infância, aí tem lá a vida adulta, curte, aí tem a outra parte, né? Então, o que a gente investe na infância reflete na vida adulta e na terceira idade do cachorrinho, do gato. No ser humano, é a mesma coisa. Eu sempre falo, eu dou um exemplo que o cachorrinho está comendo um monte de besteira. Aí fala, nunca teve nada, come um monte de besteira. Eu falo, poxa, uma criança muitas vezes come um monte de besteira e no máximo ela está acima do peso, mas não tem problema nenhum. Aí com 30, 35 anos, está infartando, está diabético, está com um monte de coisa. E o animal também. Pode estar diabético, pode ter todas as alterações. Então investe na infância, né, do animalzinho, aí para ele ter uma qualidade de vida quando adulto. Se ele teve uma boa alimentação, teve as vacinas direitinho, os vermífugos, adulto, se ele pega alguma doença, passa por qualquer problema, ele recupera muito mais rápido. Tem animal que não tem uma boa alimentação, fica uma semana, 10 dias para recuperar, entendeu? Então a gente consegue. E a terceira idade, então, poxa, se você investir na infância e na vida, na média, né, ali na idade madura e tudo mais, poxa, você pega um animal e você vai ver nitidamente que ele vai descansar. Tranquilo.
Isso aí é verdade. Isso aí, sem tanto como ele falou, né? Tanto nos animais como nos seres humanos. Né? Isso aí, você vê casos de pessoas adultas tendo problemas e se for fazer um exame minucioso, né? Tentar entender o que está acontecendo, repercussões de coisas da infância. Com certeza. E nos animais também, vê-se que isso acontece muito claramente. Doutor Felipe, a gente está terminando o nosso horário, aí você arremata o assunto, mais ou menos, né? Isso. E continuamos, de repente, vendo aquela coisa de como é que é a comunicação. Achei assim, super legal o assunto. Então, o meu olhar, né, como veterinário vai sempre muito além da saúde física, né? Eu sempre vejo a saúde do ambiente, a saúde da família, que eu acho que um animal ele não fica saudável se ele não tiver um ambiente saudável, né? Isso está tudo interligado. Então a gente precisa abordar, né? Sempre com uma boa intenção. A gente sempre procura abordar o que é melhor para o animal e com certeza o que é melhor para a família, o que é melhor para todo mundo. Então existem alguns assuntos que são delicados, existem milhões de pontos de vista diferentes, milhões de culturas, milhões de religião, né? Nossa, tem tanta coisa que algumas pessoas podem concordar, outras pessoas podem não concordar, mas uma coisa é certa, a vida do corpo não é para sempre. Todos, animal, planta, gente, todos vão morrer. Isso independente da cultura, o corpo físico, todos vão morrer. Então você precisa encontrar uma melhor forma de lidar com isso. Usando a sua parte espiritual, usando o seu raciocínio lógico, que tem que andar junto. Então, você se preparar o animal para tudo ser mais leve possível, né? Sem pesar, sem sofrimento, sem trauma. Então, meu objetivo é esse, sempre passar uma informação de que seja melhor para todos. E cada um age da melhor forma que achar na sua vida, mas que tenha ciência desses pontos fundamentais, né? Então, vamos colocar o teu telefone para se alguém quiser entrar em contato. Isso, qualquer dúvida, não só para tirar sugestão. dúvidas, como também, se quiser, o doutor Felipe é veterinário e trabalha com todo tipo de animal, né? Então, eu vou passar, vamos colocar, por favor. Isso, Leonardo, obrigada. 98817-5752. Então, 98817-5752. Isso. Então, pode procurar também, tem a minha página lá no Facebook. Só botar igual está ali embaixo, DR Felipe Faklan, né, com M, que aparece lá. Na página do Facebook, quando eu coloco o programa, eu sempre coloco um link para a página. Pode me achar também na página do Facebook do Sintonizando Saúde, tem os vídeos passados, tem no YouTube também. E aí eu também coloco lá, de modo que a pessoa clicando no nome dele já sai na página. Isso aí. Dele lá no Facebook. Isso aí. Gente, nós estamos terminando por hoje nosso programa, mas contamos sempre com vocês. Nós lembramos que as nossas reprises são segundas-feiras às 21 horas, 9 horas da noite, ou quartas-feiras às 17 horas, às 5 horas da tarde. Eu agradeço muito, doutor Felipe, todo o aprendizado que nós tivemos hoje, foi tudo muito bom, aprendemos muito hoje no nosso bem-estar animal. E até o nosso próximo programa. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a